Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei que horas você vai estar vendo essa videoaula. O assunto do terceiro ano é movimento de elétrons no campo elétrico. Então, a gente vai começar falando sobre raios, porque o raio ele só ocorre por uma movimentação muito grande, uma grande quantidade de carga elétrica dentro das nuvens. E pode ser positivas ou negativas, ok? Então, bora lá aqui ver sobre raios. Os raios se formam quando certa região de uma nuvem acumula um excesso de carga. Esse excesso de carga ele pode ser positivo ou negativo. Se isso ocorre, o raio é um meio de desfazer essa tensão, né? Isso está cheia, acumulada ali com aquela carga elétrica, ocorre o raio que é para dar uma aliviada. O raio é um meio de desfazer essa tensão por meio de transmissão de eletricidade. Em geral, há uma área de carga positiva no alto de uma nuvem, uma área negativa no miolo dela e uma pequena área positiva embaixo. Normalmente, os raios ocorrem em nuvens chamadas de cúmulos nímbus, as nuvens acinzentadas e chuvosas. Os raios podem ocorrer dentro das nuvens, entre as duas nuvens, entre nuvens e o ar e entre as nuvens e o solo. Quando ocorre essa descarga elétrica, ocorre um deslocamento muito grande de uma grande camada de ar, o que causa um barulho que é característico do trovão, certo? Então, esse barulho se deve a esse deslocamento muito violento de camadas de ar ali ao redor, por conta daquela descarga elétrica, ok? Existe uma coisa muito interessante que são os raios adjacentes, que são os raios que saem da Terra em direção ao raio. Então, às vezes o raio está descendo e aí, se naquela Terra, naquele solo, tiver uma grande quantidade de carga acumulada e ela for oposta àquela que está vindo, então os opostos se atraem. Então ela sobe e encontra aquela carga que está vindo, certo? Não é muito comum, mas em algumas condições específicas isso pode acontecer, certo? Triste de quem estiver perto, porque a descarga é violenta, né? Há pessoas que sobrevivem a raios e sobrevivem e voltam a sofrer outros eventos desse e não morrem. Mas é uma descarga extremamente violenta, certo? Os danos podem ser, você pode até não morrer, mas pode ficar com sequelas, né? Como perda de movimento, de memórias, enfim. Os danos podem ser seríssimos, desde queimaduras a problemas no sistema nervoso central e periférico. Ou morte, né? Bom, aí o trabalho da força. Veja, gente, trabalho para a física é movimento. Se ocorreu o movimento, se ocorreu o deslocamento, então houve trabalho. Tá? E esse trabalho só ocorre porque houve uma força atuando ali. Okay? Então, o trabalho realizado pela força elétrica, que ocorre quando uma carga elétrica fica sujeita à ação de uma força elétrica resultante, e devido a essa força desloca-se de um ponto para o outro. Então, a fórmula de trabalho, ela é dada por trabalho, que é igual a carga, que é a carga de prova, e o que é diferença de potencial voltagem, certo? Aqui a legenda, ó, carga, trabalho, né? Trabalho de uma força elétrica, que de carga de prova, e o de diferencial de voltagem. Como sai de um ponto para outro, a gente tem duas situações. Então, geralmente, as questões elas vão trazer duas voltagens, ou para você calcular a voltagem separadamente, depois a gente vê isso, ou ele vai te dar essas duas voltagens, você tira o diferencial. O diferencial é subtração, certo? Então, unidade do Sistema Internacional de Medidas, trabalho é dado em Joule, carga vocês já sabem que é Coulomb, e voltagem, né, voltagem, V.
Vamos ver um exemplo aqui, bem rapidinho. O exemplo de aplicação da fórmula, né? Uma carga elétrica que gera um campo elétrico à sua volta. Duas superfícies equipotenciais e o percurso de uma carga elétrica que vale, né? 2 vezes 10 elevado a menos 6, que se desloca do ponto A ao ponto B, estão representadas na figura. Então, aqui você tem a figura, você tem o ponto A e o ponto B, e as voltagens em cada ponto, o valor de cada um, né? Se a voltagem de A é 5 volts e a voltagem de B é 3 volts, então o trabalho realizado pelo campo elétrico em Q sobre a carga Q, que é a carga de prova, nesse deslocamento vale em joule quanto? Então, bora ver. Então, qual é a fórmula, né? A gente teve aí indicado 2 valores de voltagem, então a gente vai tirar a diferença delas. Trabalho é o que eu quero achar, né, minha gente? Então, a carga de prova, ele deu lá, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, e as duas voltagens, 5 e 3. Então, eu vou tirar a diferença entre elas. 5 menos 3, 2. Né? Então, feita a multiplicação, você vai ter 4 vezes, e repete a potência, a base, né? 10 e o expoente menos 6. E finaliza com a unidade de trabalho, joule. Então, fica 4 vezes 10 elevado a menos 6 joules, certo? Então, o cálculo, você está vendo aí, que o cálculo desta maneira aí, ele fica bem simples, né? Ele te deu as duas voltagens e só jogar na fórmula e pronto, beleza. Mas se ele não te der voltagem, né? Se ele te pede o trabalho, mas aí ele não te deu voltagem nem do ponto A nem do ponto B, e aí você tem que calcular isso. Então, tem um meio para calcular, né? Potencial elétrico gerado por uma carga, no caso, voltagem. Bora lá, voltagem. A fórmula, você tem 2 maneiras de calcular a DDP, a voltagem, que é uma você usando, ó, cadê? Aqui. Uma você usando a constante, que a gente já conhece, a constante do vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a nona. A carga, dividido pela distância. Essa distância, ele, como está aqui no desenho, né, tem o que para o ponto A, 0,4 metros, é uma distância. E de Q para B é 0,6 metros. Então, ele está dando 2 distâncias aí relacionadas a pontos específicos. E a outra forma de calcular a voltagem é se ele te der a energia potencial elétrica e a carga. Então, você pode usar essa segunda fórmula aqui, ó. Tá vendo? No caso desse exemplo que está aqui, ó, considere o campo elétrico gerado pela carga pontiforme que igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 8 coulomb no vácuo. Se está no vácuo, você já sabe que é aquela constante ali, ó. Você não está vendo constante, você está vendo constante em uma fórmula, né? Então, isso já é um indicador para você de qual fórmula você vai utilizar. A outra informação importante que aparece é a informação de distância. Se ele está te dando distância, você vai fazer a opção pela fórmula que tem distância nela, né? Então, vem a pergunta. Os potenciais elétricos nos pontos A e B indicados, para você calcular potencial elétrico, ou seja, ele está te perguntando qual é a voltagem em A e qual é a voltagem em B, tá? E depois disso vem a outra pergunta. O trabalho da força elétrica que age numa carga Qzinho, que é a carga de prova, 1 vezes, lembra os submúltiplos de Coulomb, vezes 10 elevado a menos 6, tá? Ao ser deslocada de A para B. Então, ele agora quer um trabalho. Qual é o trabalho que essa carga vai realizar para se deslocar de A para B? Tá? Só que para a gente calcular isso, lembra que a fórmula anterior tem a diferença de potencial? Então, você precisa da voltagem em A e voltagem em B, subtrair isso para aplicar na fórmula e descobrir qual é o trabalho. Então, a gente tem 2 etapas aí para ser resolvida
para finalizar a atividade. Eu preparei um vídeo para vocês mostrando como é que a gente resolve essa questão, ok? Então, beijo no coração de vocês e obrigada. Gente, eu finalizando aqui para vocês, obrigada de coração por vocês estarem fazendo as atividades, se esforcem mais. Quem está em atraso na atividade, começa a passar, a falar comigo no PV, que eu vou liberando as outras atividades passadas para que vocês possam ir se atualizando. Tentem fazer as atividades, qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado. Sim, vocês não sabem, mas eu estou gravando são mais ou menos, acho que umas 2 horas ou 3 horas da manhã. Isso porque eu tenho uma criança atípica, né? Uma criança autista, e é por essa razão que eu não tenho feito os vídeos ao vivo com vocês, porque para mim fica muito difícil gravar e ficaria difícil para vocês também, porque minha filha tem muitas estereotipias e ecolalias. Ecolalias são repetições e tal. E mesmo ela ficando em um quarto, trancada com o resto da família, mesmo assim ainda há interferência da voz dela no áudio. E uma das coisas que a gente precisa se preocupar na hora de gravar para vocês é a qualidade do áudio e a qualidade da iluminação. Tá? Essas coisas eu estou tentando resolver. Então, por essa razão, por não ter um espaço próprio para fazer uma gravação ao vivo, né, uma aula ao vivo para vocês, é que eu estou gravando dessa maneira. Eu espero que vocês possam compreender e espero, de fato, que todo o meu esforço em fazer alguma coisa de qualidade para vocês esteja valendo a pena. Tá? Não é má vontade da minha parte, não é nada disso. É porque eu realmente tenho essa dificuldade. A minha realidade é muito diferente dos demais professores. Eu queria que vocês compreendessem isso. E assim que eu tiver um home office de verdade, aí talvez vai ser possível um momento desse, tá bom? Mas não é má vontade minha, não. Muito pelo contrário. Eu já gravei vídeos para vocês vendo o dia amanhecer, para garantir que não ia ter interferência de som na apresentação, tá certo? Então, fiquem com Deus.